vou chegar aqui mais pertinho de vocês. De vez em quando eu faço isso, porque é como se eu estivesse falando assim, ó, bem perto de vocês. Nesse cliente, ele chegou para mim para que a gente trabalhasse a relação dele com a irmã, porque ele não entendia por que que a relação deles não era boa. A irmã era como se achasse que ele era preferido, ela não entendia o valor que ela tinha, né? Ele era um promotor de justiça, ela uma médica, então eram pessoas que tinham conseguido algo, tinham conseguido avançar na carreira, tinham poder de realização. E por que que ela se sentia assim? E a relação deles, desde pequeno, nunca conseguiu avançar, né? Nós fomos trabalhar um pouco sobre essa história através das constelações familiares. E quando a gente abriu a constelação dele, ao invés dele ter só essa irmã, apareceu no campo um outro irmão. E aí ele me disse: Não, Érica, eu só tive duas, só tenho essa irmã, eu não tenho outro. E eu disse a ele: Olha, na leitura tem um outro irmão. Provavelmente sua mãe pode ter sofrido um aborto, alguma coisa, e você não sabe, né? Vamos trabalhar com esse irmão. E nós trabalhamos os sentimentos, tudo na constelação. Acabamos o trabalho e no outro dia ele me telefona. Érica, diante do que você relatou, eu fui conversar com a minha mãe sobre o fato dela poder ter perdido um filho. E ela começou a chorar e me disse que ela havia perdido um filho logo depois de mim, e chegou até os 8 meses de gestação, e ela perdeu essa criança. Quando ela perdeu essa criança, ela entrou em depressão e ficou algum tempo ali, né, em depressão. Ele não lembrava de que a mãe tinha perdido esse filho, porque ele era pequeno, também ele tinha 1 ano e pouco, então ele não lembrava da situação. E o pai dele, logo depois disso, achou melhor que a mãe tivesse um segundo filho para suprir a dor que ela estava sentindo, né? E aí teve a irmã dele, né? Foi quando a irmã dele nasceu. E a irmã dele herdou isso, né? Ela não se sentia pertencente, ela se sentia substituindo, ela não entendia o valor que ela tinha, porque ela estava substituindo uma gestação perdida, né? Então, ela tinha vários sentimentos aí que envolvia o que a mãe viveu na época. Olha que interessante isso, né? E a gente está falando de um trauma vivido agora nessa vida. Quando ele soube do que aconteceu, ele foi ao encontro da irmã e foi conversar com a irmã sobre isso, o que havia acontecido, e foi dizer a ela sobre a importância que ela tinha, sobre a pessoa que ela era, sobre o lugar que ela ocupava na família. E ele validou ela, né? E hoje eles têm uma relação maravilhosa. Então veja que a partir de um segredo, que foi um segredo por uma boa intenção, porque foi um momento de muito sofrimento, o pai e a mãe resolveram esconder esse assunto, não falar sobre, porque era muito dolorido. E observe as consequências disso. Então, é importante que a gente entenda que todas as vezes que nós nos comunicamos, falamos, conversamos, digerimos o assunto acontecido, isso faz com que a gente não leve alguns sentimentos e sensações para frente, tá? Então, é muito importante que cada coisa vivida seja digerida realmente, seja conversada com as pessoas que estão ali a par daquilo, e não escondido, né? Porque o escondido é como se ficasse ali uma sombra, né? Uma névoa naquele processo, e isso com certeza vai acabar atingindo alguém do sistema familiar.